Esta apresentação faz parte da disciplina Informática Educativa 2 do LANTE, Laboratório LANTE da Universidade Federal Fluminense. É sobre funções trigonométricas, ok? Essa aula sobre trigonometria é para ser desenvolvida na segunda série do ensino médio. Antes de iniciar propriamente dito a trigonometria, vamos falar sobre o triângulo retângulo. Tá certo? Observando os triângulos retângulos, é possível perceber que as razões entre as medidas dos lados correspondentes, por exemplo, esse cateto com esse desses triângulos, tá? Com um ângulo alfa em comum, são congruentes. Né? Esse congruente é esse, assim como esse cateto com outro, assim por diante. Portanto, o triângulo ABC é congruente ao triângulo ADE, quer dizer, o triângulo maior, congruente ao triângulo um pouco menor, congruente ao triângulo menorzinho. Ok? E daí nós tiramos algumas relações, olha, dessas congruências. Essas relações, BC sobre AC, né? BC, que seria BC? Ó, BC dividido por AC, cateto oposto pela hipotenusa. Então, nos permite definir o seguinte, que seno de alfa é a medida do cateto oposto a alfa pela medida da hipotenusa. Assim como a medida do cateto adjacente a alfa pela medida da hipotenusa é o cosseno. E ainda que a tangente do ângulo alfa, tangente desse ângulo, é a medida do cateto oposto a alfa pela medida do cateto adjacente. Isso é a trigonometria baseada-se no triângulo retângulo. Isso. Existem duas relações muito importantes com relações a as definições anteriormente fornecidas, relações entre os lados do triângulo retângulo, que é a relação fundamental da trigonometria, onde seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é igual a 1. E ainda outra, que a tangente do alfa é seno de alfa sobre cosseno de alfa. Isso tudo que nós falamos no triângulo retângulo. Portanto, o ângulo não pode passar de 90 graus. Mas o nosso objetivo, tá, é a gente modelar alguns fenômenos naturais que têm periodicidade, que repetem, não é isso? Então observe que tem contexto com essa aplicação, né? Tem necessidade de fazer uma função que tem repetição, que tem periodicidade. Então, para exemplificar melhor isso aí, vamos dar 3 exemplos aqui, ó, que é a sombra de uma haste, o carro na garagem e um pêndulo simples. Como motivação, por que a gente estudar a trigonometria? Vamos observar esse primeiro caso, onde nós temos o movimento da sombra. Esse aqui é o programa Modulus, né? Modulus, onde foi criada essa animação. Clicando aqui, nós temos o seguinte: o sol nascendo, o comprimento da sombra passando. É fácil observar que no começo a sombra é grande, lá por volta do meio-dia a sombra é um pouco menor, depois começa a aumentar vagarosamente e vai depois aumentando rapidamente. Entendeu? Então, isso aí, esse comprimento da sombra, né, nós estamos repetindo aqui, olha, pode ser observado nesse pequeno gráfico que está aqui, onde na vertical representa o comprimento da sombra e na horizontal representa o tempo passando. Então, no começo aqui, olha, ele aumenta rapidamente, depois vagarosamente, depois rapidamente novamente. Observar. Então, um gráfico que tem uma função que tem esse gráfico representaria esse movimento. Ok? Vamos ver agora esse outro, que é um carro manobrando para entrar na garagem. Da mesma maneira, tá certo? Ele vai, dá uma revolta. Se fosse um movimento constante, né, sem parar nem um instante, indo e voltando, nós teríamos essa situação que está aqui. Ó. O carro sobe, anda uma distância x para frente, depois volta lá para trás, depois vai para frente. Seria o valor desse x aqui. Olha. Ele é positivo quando está para frente, negativo quando está, né, positivo para frente, negativo para trás, e vai dessa maneira. E aqui seria o gráfico. Então, uma função tem que ter esse formato para representar esse movimento. Ok?
Então, vamos ver então uma outra, que é um caso mais clássico, que é o caso do pêndulo simples, né? Um peso amarrado num fio inextensível. Então, o que acontece? Ele vai balançando, evidentemente, não é isso? E considerando um zero aqui, para cá é positivo, para cá é negativo. Observa o pêndulo, ó. Positivo, quando vai para lá, né? Positivo, zero, negativo. Também nós temos uma situação semelhante para representar esse movimento aqui, que é chamado de movimento harmônico simples. Então, mais uma vez, temos que ter uma função dessa maneira. E que funções que tem esses aspectos? É isso que nós vamos estudar na trigonometria. Tá, ok? Muito bem. Continuando com a apresentação. Antes de falar em trigonometria, na circunferência, vamos definir duas unidades muito importantes, que é o graus e o radianos. O grau, como mundo sabe, é 1/360 do círculo. E o radiano, tá, é um arco cujo o tamanho do arco, né, é igual ao comprimento do raio do círculo. Isso aí, né, todos nós já sabemos. Agora, para definir as funções trigonométricas que nós vamos estudar, nós temos que definir o ciclo trigonométrico. Bom, o que é o ciclo trigonométrico? Uma circunferência onde tem uma origem zero, tem um sentido de percurso que vai andando no sentido anti-horário, tem um sistema cartesiano que está aqui, e o raio é unitário, né? Então, é a situação de um ponto girando sobre uma circunferência. Vamos ver a periodicidade, quer dizer, são fenômenos repetitivos. Toda vez que ele vai, passa, começa de novo, passa no zero, começa. Conforme vai rodando, vai acontecendo isso. Vai repetindo. Entendeu? E nós temos que expressar esses movimentos com equações matemáticas. Observe que as projeções aqui embaixo, olha, nós definimos dois elementos importantes, que é o seno e o cosseno, né? Então, observar que as variações do arco, entendeu, e as suas respectivas projeções. Também temos uma animação no Módulos sobre esse assunto aí, que é a seguinte. Veja só, conforme o arco vai percorrendo a circunferência, nós temos os valores aqui. Esse valor está diminuindo para cá, esse também está diminuindo, né? Até que esse aqui chegou no -1, olha lá, -1, e esse está chegando aqui no -1, esse está voltando no zero. Quer dizer, se nós analisarmos primeiramente só o seno, ele sobe, desce conforme o arco vai percorrendo aqui, ó. Ó o arco aqui, ó, 385, né? 400, ele vai aumentando aqui, ó. Ok? Então, isso aí nós definimos o seno e o cosseno nessa animação. Vamos continuar com a nossa apresentação. É isso? Observando o seguinte. Nós definimos, então, duas funções. A função seno, que é uma função do R em R, dos reais nos reais, onde o seno do ângulo é o segmento OP2. Então, daqui até aqui, esse segmento é o seno. Tá? E o cosseno também é um segmento, só que é um segmento que nós vamos chamar aqui de segmento OP1. Esse é o cosseno. Ok? Veja aqui que o seno é a projeção do ponto sobre a circunferência, do ponto da circunferência sobre o sistema de eixos cartesianos. Tá legal? Importante é o gráfico dessas funções. Olha, o gráfico tanto do seno como do cosseno são curvas apresentadas dessa maneira. Vamos reconhecer as características dos gráficos dessa função, né? Verificar a relação entre o ciclo trigonométrico e o gráfico. Isso pode ser feito de uma maneira dinâmica através desse programa de animação. É isso? Então vamos ver o primeiro aqui, ó, que é o seno. O que vai acontecer? É muito fácil perceber agora, através dessa animação, o seguinte, ó, seno, o arco é zero, o arco está aumentando, ele passa para 90, depois ele vai passar em 180, 270 e vai dar uma volta completa. Olha o que está acontecendo com o valor do seno. A ponta do lápis aqui está o valor do seno. Ó, o seno tem esse tamanho, lá também tem esse tamanho. Ele vale -1, entendeu? E ele vai completar uma volta inteira, que é 360 aqui. Deu exatamente zero. Então o que aconteceu é o seguinte. Nesse ponto aqui, ó, esse segmento que está aqui é a altura que está aqui, né? Então nós podemos observar, se quisermos aqui, conforme, se ele estiver nesse ponto aqui, vale 1. Nesse ponto aqui, vale 0. Lá, 180. 270 menos 1, 360, 0. Ok? Então, voltando para a nossa apresentação, né? O cosseno é semelhante a esse. Só que o cosseno, o que vai acontecer? A projeção é horizontal.
Então, essa medida na horizontal é que está sendo representada aqui na vertical, da mesma maneira como foi representado o seno. Então, podemos observar aqui, quando ele for 180, ele vai valer menos 1, ó, porque essa flechinha vem até no menos 1. Ela vai diminuindo aqui, vai diminuindo. Chegou no 0, 270 deu 0. E 260 vai dar 1, ó, igual ao começo de 0. Então, tem um período, né? Isso é periódico. Ok? Muito bem. Continuando, nós podemos ter uma função com vários parâmetros. Por exemplo, y igual a mais b, valor b vezes seno c vezes x mais um d. O que significa isso? Então, nós temos aqui uma maneira, né, de umas observações a fazer sobre isso, que modificando os valores da ABC, o que vai acontecer com o gráfico? Né? Então, um parâmetro importante aqui, olha, é o seguinte, que o único parâmetro que modifica o período é o C. Né? Esse está aqui, ó, que multiplica o x. E o período vai ser exatamente 2π dividido pelo módulo desse C. Vamos ver a animação que fica bem claro o que nós estamos dizendo. Então, olhem aqui nessa animação. Né? Então, veja só, esse gráfico sendo desenhado aqui é o gráfico onde o B é 2 e o C também é 2. Então, tem 2 seno de 2x. Vamos pegar um outro mais aqui, olha, onde o B é 1 e o C é 1. Esse aqui é igual seno de x, que é o gráfico comum que nós tínhamos visto. Só que aqui ele está percorrendo dois períodos. Ó, o período é daqui até aqui, ó, esse pedacinho, que é 2π sobre 1, que é 2π. Se a gente modificar o que, colocando, por exemplo, 2 aqui, olha, então é 2x, modificou o período, ficou pela metade, ó, π sobre 2. Tá certo? Se modificarmos ainda 2 aqui, esse 2 está multiplicando o seno, então ele aumenta em 2 unidades aqui. Ó. O que ocorre se mexer nesse A? Vamos observar. Se o A for 1, veja que a função subiu 1. Aquela função normal, né, subiu 1, o período igual a meio aqui. E se aqui for 45, esse D, se eu modificar nesse D, né, o que aconteceu? Ela começou do 45. Ó. Houve uma defasagem. Estava começando antes aqui, ela voltou para trás. Então esse D modifica horizontalmente, esse B modifica verticalmente, né, o tamanho da função, que chama de amplitude, e o A a altura da função. Ok? Muito bem. Então o que nós tínhamos que falar é sobre isso. Né? E nós estamos nos próximos assuntos, a definição da função tangente, equação e equação trigonométrica e relações entre as funções. Faça o exercício das aulas. Tá? Muito obrigado pela atenção. Ok? Até a próxima aula.